Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma noite, mais uma quarta-feira, para engrandecer e adorar o nome do Senhor. Eu te convido a ler comigo Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. A grandeza de Deus ela não pode ser medida, pois Ele é infinitamente grande. Palavras não conseguem descrever como Deus é grande em poder, amor, majestade, glória, misericórdia, perdão e honra. Porque Deus é grande, nós temos a nossa confiança toda nele e a nossa fé também, e nada é impossível para Ele. Sabemos também que Ele é digno de todo louvor, de toda a glória e de toda a honra. Eu queria te convidar nessa noite a adorar conosco, mesmo nas suas casas, mas que você pudesse adorar junto conosco. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Amém? A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso Deus e o único Deus que temos, ó Pai. Nós te rendemos graças, nós te rendemos louvor, nós te rendemos toda a honra, Senhor. Ser adorado nesse lugar, ó Pai. Ser adorado nas nossas vidas, ó Pai. Aleluia. Ser adorado na vida da tua igreja, Senhor. Ser adorado, ó Pai, em cada lar que está recebendo essa transmissão. Senhor, nós confiamos em Ti, a nossa confiança está em Ti. Senhor, não vai ser o Covid que vai nos abalar, Senhor. Não vai ser o Covid que vai nos abalar. Não vai ser o desemprego que vai nos abalar. A nossa confiança está firmada em Ti. Se conosco, ó Pai, continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, como é maravilhoso a gente finalizar essa primeira parte da adoração ao Senhor, declarando: pois só Tu és o Deus eterno em toda a terra e céu. E eu quero te desafiar nesta hora aí, onde você estiver em casa, a fazer uma declaração de exaltação, de adoração ao nome do Senhor Jesus. Você pode dizer: Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Eu queria que você enchesse aí o ambiente onde você está, essa atmosfera onde você está, seja no seu quarto, seja na sala, no seu trabalho, onde você estiver, que você possa encher esse lugar com palavras que exaltem o nome do Senhor. Claro, se você pode fazer isso nesta hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos dizer que Tu és grande, que não há outro como Tu, Senhor. Ó Deus, e queremos que a adoração que aqui neste lugar é levantada, Senhor, possa impactar os céus dessa cidade, os céus da nossa casa, onde quer que nós estejamos, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Recebe, Pai, a nossa gratidão, ó Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém aí, amém? Amém. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. É o texto que nós vamos ler, Evangelho de João, capítulo 10, um texto muito, muito conhecido. Talvez você já ouviu algumas mensagens nesse texto.
E eu queria compartilhar, talvez se você tenha passado por ele durante ao plano de leitura anual da Bíblia, né? Então, eu gostaria de que você voltasse a esse texto, se você já teve nele, para a gente trazer, para a gente meditar, refletir alguma coisa que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Eu vou fazer a leitura na nova versão atualizada Almeida, e a gente vai ser projetado aí para você, e nós vamos fazendo aqui a leitura. Diz assim: em verdade lhes digo que não entra no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar. Esse é ladrão e salteador. Está vendo a descrição que sai dele? Ok? Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve uma nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, ele enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Eu queria finalizar a leitura aqui nesse versículo. Queria pedir permissão a você para fazer uma outra oração com você. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Nós queremos te agradecer, porque entendemos que não existe necessidade de orarmos pela palavra. A palavra já é abençoada. O que nós queremos pedir nesta noite é pelo nosso coração, pelo meu coração, pelo coração de cada pessoa que nos assiste neste momento. Deus, que o meu coração, junto com o coração dessas pessoas, se converta num solo fértil. Que a tua palavra, que é a boa semente,
caia nesse terreno e prospere 30, 60, 100 por um daquilo que o Senhor tem determinado para essa noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para fazer isso. Senhor, também quando nós lemos a Tua palavra, entendemos que quando ela é semeada, Senhor, o nosso adversário, o diabo, comparece às nossas reuniões, sejam presenciais, sejam transmitidas, para roubar a mensagem. Mas na autoridade do nome de Jesus, nós queremos liberar uma palavra de ordem agora, fora agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora todo espírito, toda obra maligna, tudo aquilo que queira roubar essa semente. Na autoridade do nome de Jesus, liberamos uma palavra de ordem, seja anulado todo o poder das trevas agora, Senhor, e que cada ambiente, cada casa, cada lugar onde essa mensagem chegue agora, Deus, seja saturado pela Tua presença, Deus, e que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós lemos nessa noite trata-se de uma das analogias mais bonitas que Jesus usou para falar sobre o seu ministério aqui na terra. A gente sabe que Jesus ele veio, né, com um propósito, com uma missão. Né? E em todo o tempo que ele estava aqui, ele ministrava, ele falava, né, às vezes por parábolas, né? E às vezes ele utilizava algumas analogias, coisas do dia a dia das pessoas, para poder comunicar a mensagem, né, que ele tinha para transmitir. Quando a gente fala em comunicação, Jesus sempre será e sempre é o modelo perfeito de comunicador. Ele consegue transmitir com exatidão dentro daquilo que cada grupo social, né, de cada grupo de pessoas, ele conseguia comunicar a mensagem com clareza. Né? E aqui, nesse texto que nós lemos, talvez você já deve ter lido algumas vezes, a gente precisa considerar, em primeiro lugar, que Jesus, para ele se apresentar como bom pastor, era necessário entender a realidade que a nação de Israel vivia. Né? Jesus, havia um problema, e Jesus conhecia mais do que qualquer pessoa, porque ele nasceu judeu, nasceu numa linhagem. O Evangelho de Mateus está lá para dizer que ele é de uma linhagem real. Né? Está lá escrito, você lê os primeiros capítulos, vê o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, você vai lá verificar isso. Né? E a história do povo de Israel, ela é marcada pela presença de pessoas que deveriam cuidar do povo, como os reis, como os sacerdotes, mas que, infelizmente, eles viveram para si mesmos e levando a situação do povo a uma situação, em outra ocasião, Jesus dizia que via a multidão como ovelhas sem pastor. Né? Ovelhas que não tinham cuidado. E eu estava em casa pensando, hoje, enquanto meditava nesse texto, não existe nada tão grave e perturbador como um rebanho sem pastor. Há uns anos atrás, quando eu morava na Espanha, saiu nos jornais, numa cidade, parece que foi em Huelva, agora não estou bem certo da cidade. A cidade foi invadida por um rebanho de ovelhas de mais de 300 ovelhas. Invadiram toda a cidade. E foram descobrir por que as ovelhas tinham invadido. Porque os pastores estavam dormindo. E elas fugiram durante a noite e invadiram uma cidade pequena. Imagina, a cidade ficou colapsada com aquele monte de ovelhas, e a Guarda Civil, a DGT, que é o Detran daqui, arrumando, organizando, para poder organizar o trânsito, para tirar aquelas ovelhas. Estavam perdidas. Elas começaram a andar sozinhas. E não se deram conta que estavam indo para longe daquilo que era o tráfico migratório que tem dos rebanhos naquela região, buscando melhores pastagens para elas. Né? Mas, quando eu estou falando de ovelha sem pastor, a gente, quando pensa que a coisa pode melhorar, parece que fica pior, porque o texto fala aqui de mercenários. Ou seja, não é só ficar sem pastor, é estar à mercê de alguém que não está interessado na ovelha.
E aqui, durante todo o texto que a gente leu aqui, Jesus vai fazer uma comparação entre o pastor e o mercenário. E a gente vai trabalhar dentro dessa linguagem, né? Eu gostaria de convidar você nessa noite comigo. Talvez você fale assim, pastor, o máximo que eu já vi ovelha foi na televisão, em desenho, ou esses desenhos que a criancinha, não sei você, né? Mas quando o Daniel era criança, pequeno, ele gostava de pintar ovelha, né? E então a gente imprimia os desenhos e ficava pintando, e nunca tinha visto ovelha. Depois, quando nós fomos morar fora, em um lugar onde tinha ovelha, sim, nós fomos conhecer o habitat da ovelha. Mas esse interesse que surge pelas crianças, né? Ou senão, a história que se conta, né? Que os pais, conta carneirinho, conta ovelhinha para dormir, né? Mas aqui eu quero que você entenda qual é a realidade que Jesus está se colocando aqui. O que Jesus quer ensinar para aquelas pessoas? E eu gostaria que você me acompanhasse a uma pequena viagem que eu quero fazer com você até a Palestina, lá nos dias de Jesus. E queria que você ficasse com seus olhos bem atentos no filho do carpinteiro, lá de Nazaré, Jesus, e aprendesse algumas lições da necessidade de se ter um bom pastor em tempo de crise. Grave essa frase que eu coloquei aqui agora, que ela vai fazer todo sentido para você. Um bom pastor em tempos de crise. Crise fala alguma coisa para você? Talvez você diga assim, pastor, talvez essa palavra, o significado dela, o sentido dela, nunca foi tão forte nesses dias que eu estou vivendo. E eu creio que Deus tem algumas lições para ensinar para a gente. E eu queria aprender com você algumas lições com o bom pastor em tempo de crise. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que Jesus é um pastor. Então a primeira coisa que eu descubro é que esse bom pastor é uma pessoa. E é Jesus, ele mesmo disse, eu sou o bom pastor, né? Talvez você diga, mas pastor, você está chovendo molhado porque eu já sei disso. Mas talvez você não saiba algumas das características deste pastor em tempo de crise. E Deus colocou você justamente em frente a esse dispositivo, em frente a essa mensagem, em frente a essa imagem, para lembrar você qual é o papel de Jesus Cristo nesses dias e o que você deve replicar isso na vida de outras pessoas. A primeira delas é que Jesus é um pastor que não trata com você e comigo como um mau atendente de telemarketing. Por que eu coloquei um mau atendente? Porque eu não vou demonizar o pobre dos telemarketers, o pessoal que trabalha com telemarketing, porque eles precisam do emprego deles para trabalhar. Ok? Mas por que eu falo isso, né? E aqui eu quero deixar bem claro, desde o princípio, que eu não estou generalizando, dizendo que todo mundo é ruim, tá? Mas quando lidamos com um desses que nos ligam, né? E a impressão que temos é que eles sabem tudo sobre a minha vida e a sua vida. E que estão desejosos em oferecer o melhor para mim e para você, né? Geralmente as empresas que trabalham com telemarketing, elas elaboram, elas escolhem o perfil de quem elas vão alcançar através do contato telefônico, né? Sabem o seu nome completo, sabe o seu CPF, outros dados que o levam a estabelecer aquilo que a gente chamaria de uma relação que parece ser um pouco próxima. Mas, no fundo, o que existe é o quê? É uma relação comercial, né? E existe uma regra básica para quem vende. Se você é vendedor, você sabe do que eu vou dizer agora. Quando você vai atender um cliente, a primeira coisa que você tem que falar com ele é o seguinte: qual é o seu nome? Para eu tratar pelo seu nome, para estabelecer uma relação de proximidade. E aí você começa a demonstrar o produto, alguma coisa do que você está vendendo, usando o nome da pessoa, falando o nome dela, né? Chamando pelo nome, dando presença a essa pessoa, né? Mas o que tem a ver isso com a nossa realidade, com o que nós estamos dizendo aqui? Porque no versículo 3 diz assim: Jesus, que é o porteiro que abre, que tem a permissão, que tem a porta aberta, que faz o caminho correto, que chega da forma certa. Sempre Jesus chega da forma certa. Jesus nunca vai entrar na vida de alguém forçando a barra, não. Ele sempre vai chegar como um gentleman, como um cavalheiro, como alguém que recebeu a permissão para chegar e para se posicionar. E o texto diz que as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas
próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É nesse detalhe que eu quero fixar com você, chamar pelo nome. Não chame o nome porque está na tela de computador, não chame o nome porque está num prontuário, igual o médico olha, o teu nome está, na última vez que você esteve aqui, eu passei isso para você, porque senão não vai saber quem você é, né? Mas ele chama pelo nome porque tem conhecimento, sabe quem é você, sabe pelo seu nome. Era assim nos dias de Jesus Cristo, né? Saber o nome das pessoas, né? Em muitas culturas, o nome revela a identidade da pessoa. Eu me lembro de uma vez que eu li um livro que se chama Por Essa Cruz Te Matarei, de Bruce alguma coisa, é o nome dele. E a história desse livro é muito curiosa, porque conta a história de um missionário norte-americano que trabalhou na selva amazônia, da Amazônia venezuelana, colombiana. E ele sofre muito dentro dessa comunidade, né? Até ele conquistar a confiança daquela comunidade tribal. E teve um índio especial que ele começou a caminhar, e ele começou a ensinar sobre a cultura, sobre a língua. E no livro ele conta, vou dar um spoiler para você do livro, que diz que ele estava um dia caminhando pela picada, pela estrada, pela mata, e o índio vinha atrás dele, e de repente ele ouviu um negócio assim, e ele ouviu um barulho assim, um negócio assim, e ele pensou, parece que ouviu alguma coisa estranha, e ele caminhava, e naquela confusão de ruídos, de barulhos que tem dentro da floresta, ele caminhava e ouvia, de vez em quando ele via um negócio assim, e ele pensou assim, deve ter alguém que está falando alguma coisa aqui. Era como um sussurro, alguém estivesse falando alguma coisa. De repente, quando ele menos percebeu, que ele virou para trás, e ele percebeu que era o índio que estava falando com ele. E o camarada, ele olhou para o cara e falou assim, por que você está aí murmurando, sussurrando? Eu estou ouvindo você falar isso já há um tempão. Ele falou assim, eu estou dizendo para você o significado do meu nome. E o cara falou assim, e daí? Ele falou assim, na nossa cultura, nem são todas as pessoas que conhecem o significado do nosso nome. Às vezes só a mãe conhece o significado do nome. Porque quando a gente diz o significado do nome da gente para uma pessoa, a gente dá o poder da vida da gente para essa pessoa. E a relação de intimidade havia se tornado tão forte que ele havia sentido confiança em dizer qual era o significado do seu nome para aquele missionário. Por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou dizendo, usando essa ilustração? Para dizer para você que Jesus conhece não só o seu nome, mas o que significa o seu nome. Porque ele que dá esse sentido de existência ao homem. É ele que dá esse sentido de existir para essa realidade que nós estamos, né? E uma das características do bom pastor é que ele chama pelo nome. E isso fala de intimidade, gente. Algo que estava em crise naquele tempo de Jesus. Nos dias de Jesus, as práticas religiosas faziam que o povo se achava íntimo de Deus, quando, na realidade, tudo aquilo não passava de ritualismo. Eles se orgulhavam de ter um templo, né? Um templo que, na visão do profeta Ezequiel, a glória do Senhor já tinha saído dele, já não estava ali. E Jesus, em um determinado momento, chega a declarar que ali estava alguém maior do que o templo. Por quê? Porque a mente das pessoas no tempo de Jesus, dos judeus, estavam mais nas práticas do que na pessoa de Deus. E Jesus, ele está falando de alguém, ou falando de um pastor, e de uma relação com ovelha, que há relacionamento, há proximidade, né? Um nome que é conhecido. Isso me faz lembrar daquele texto lá do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, que diz que o nosso nome está gravado nas mãos do Senhor. O meu nome, o seu nome está gravado nas mãos do Senhor. E por que isso que está gravado? Porque Deus estava mostrando para a nação de Israel que o povo tinha um significado especial para ele e que não poderia esquecer. E se a gente fizer aqui um contraste do bom pastor que sabe, que conhece
o nome com o salteador, como está aqui escrito no versículo 1, né? O salteador, para ele não importa qual seja o seu nome. Não está interessado em quem você é. A sua identidade pouco importa para ele. Você não passa de mais um número. E isso não lembra um pouco dessa sociedade que nós estamos vivendo? Em que nós somos mais um número, né? Mais um que visualizou um vídeo, mais um que deu like, não é assim? Mais um em que se inscreveu, mais um que chegou, né? Na realidade, Deus não nos vê como um número. Jesus está dizendo nessa noite que ele não se porta como um mercenário. O mercenário pode até fingir que te conhece, dizer até teu nome, falar com você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está dizendo nessa noite, eu nunca vou fingir que sou íntimo de você. Se existe algo que Deus nunca vai fazer, é fingir. Por quê? Porque Ele conhece você como você é. Não tem como você estar longe, indiferente aos olhos do Senhor Jesus. Eu gosto de uma canção que de vez em quando a gente canta aqui, que diz que teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Não tem nada que a gente possa esconder do Senhor Jesus. Essa é a primeira lição. Jesus é o bom pastor que nunca vai me tratar como um mau atendedor de telemarketing. Por quê? Porque o interesse dele é ter um relacionamento. A segunda lição que eu aprendo nessa noite é que Jesus é um pastor que vai à frente, dando senso de direção e orientação. Diga, senso de direção e de orientação. E de onde você tirou isso, Denilson? Eu tirei da Bíblia, porque no versículo 4, ele diz assim, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Deixa eu falar uma coisa para você, o curral, o lugar onde fica a ovelha, onde ela passa a noite, geralmente com o lugar onde ela está confinada, é um lugar seguro. É o lugar onde a ovelha se sente segura, guardada ali ela não está vulnerável, ali ela está protegida, ela está num ambiente em que ela pode ter calor, onde ela pode estar abrigada, né? Fala de um lugar de proteção. O fato da ovelha deixar o curral, sair do aprisco para pastar, isso de alguma forma pode representar um estado de vulnerabilidade, de fragilidade. Ou seja, no curral, no aprisco ela está segura, mas ela precisa sair para comer, ela precisa sair para se alimentar no pasto. E para isso, gente, ela precisa estar segura de que quem vai conduzindo sabe para onde está levando. Para onde está conduzindo a ovelha, não é? E não vai colocá-la num lugar de risco, né? Não vai. Eu me lembro uma cena muito curiosa, muito interessante. Uma vez eu morava, onde a gente morava, tinha criação de ovelhas, e um dia eu fui levar o Daniel no colégio, e na volta, quando eu estava voltando para casa, era um terreno, aqui era a pista, e o terreno era um pouco no alto, sabe, né? E aqui era tipo um barranco, assim, e em cima tinha uma cerca. E quando eu passei, havia umas 4 ovelhas aqui em cima e uma aqui embaixo. E as 4 de cima, mé, e a de baixo, mé. Ou seja, ela tinha caído de cima, ela estava lá embaixo e não sabia voltar. E a impressão que tinha que, claro, a impressão que tinha que a que estava perdida, as outras não sabiam o que fazer com a outra, estavam ali. E como eu não conhecia o dono daquilo e não tenho nenhuma habilidade com pecuária, com ovelha, eu fiquei passando assim, isso foi quando eu fui para o colégio. Quando eu voltei, aí sim tinha o Senhor que estava tentando pegar a ovelha e colocá-la novamente no lugar. Por quê? Porque o estado que ela estava ali, ela estava vulnerável. Ela estava fora do lugar de proteção dela, né? Ela estava num lugar de risco. E isso fala muito para a gente, sabe? Esse papel do pastor que cuida, que dá senso de direção, que deixa ela protegida. Sabe, irmãos, existe um período da história da Bíblia que chama-se o período de Juízes. Para mim, é um dos mais sombrios da história de Israel.
Alguém já disse que daria uma série de Netflix para maior de 45 anos de idade. O que tem de desgraça, e o final do livro é algo assim terrível, né? Já estou te dando spoiler da série, como é que seria do livro de Juízes. Mas existe um texto, que é o último versículo do livro de Juízes, que é o capítulo 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Interessante que na minha Bíblia eu escrevi assim: o que é mais certo? O que é certo? Nessa cultura em que a gente, cada dia, eu estou trazendo para os dias atuais, né? Eu queria voltar para aqueles dias, só para te lembrar que o livro termina com uma carnificina danada. Porque há uma guerra onde morre muita gente dos benjamitas. E aqui parece um povo que não tem condução, não tem direção, não tem senso de orientação, né? A impressão é que temos um povo sem orientação. E aqui, nesse texto, Jesus está falando para a nação de Israel, para aqueles que estão ali, que são judeus, dizendo para ele que ele é um elemento, que ele quem dá direção e sentido de direção e de orientação. Observe que na figura de um bom pastor, existe um elemento que oferece sentido de oração. Sabe o que é? É a voz dele. Ele diz assim, no versículo 4, porque reconhecem a voz dele. A voz serve para indicar, né? Interessante, quando uma criança recém-nascida, quando ela acaba de nascer, ela está chorando, ela saiu do lugar quentinho, que é o útero materno, e ela está naquele choro, de repente ela escuta a voz da mãe dizendo: não chora não, meu filho, vem aqui. E daqui a pouco o neném, porque a voz familiar vai assim... Por quê? Porque reconheceu o quê? A voz. Eu já disse aqui em outras ocasiões de que esta geração é a geração das vozes. Muitas vozes insistem em reclamar a nossa atenção no dia a dia. Muitas vozes querem determinar onde você deve ir. Vozes estranhas tentam encantar as pessoas, como aquele mito que a gente escutava, em que o canto da sereia, que dizia que encantava os marinheiros, né, dentro da mitologia, mas vozes que tentam deixar você fascinado, que tentam atrair a sua atenção e conduzir você por um caminho que não é o caminho que Deus tem chamado para a sua vida. Mas aqui, em contraste a tudo isso, a gente observa que a voz de Jesus Cristo, a voz de Deus, nesse tempo, ela traz direção. Aí eu não posso deixar de citar, embora eu não tenha colocado no meu esboço aqui, é o Salmo 46, que fala, que faz ouvir a voz do Senhor. Há uma revolução, né? No versículo 6 do capítulo 46 de Salmo, diz assim: bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Uau! A terra se dissolve. Por quê? Porque não é porque Deus grita, não é porque Deus estabelece no grito as coisas, não. Aqui a palavra diz que o pastor ouve a voz do pastor. O som do pastor, a voz do pastor. E o meu desejo é que nessa noite, enquanto essa mensagem está sendo ministrada, a voz do Senhor ecoe dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito. A terceira lição que eu aprendo como bom pastor em tempo de crise é que Jesus é o bom pastor que tem compromisso com as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas possuem. Eu vou repetir novamente. O Senhor Jesus, Ele é o bom pastor porque Ele tem compromisso com as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas possuem. E para entender um pouco sobre essa característica do bom pastor, a gente precisa dar tirar os olhos um pouco do bom pastor e levar os nossos olhos para o mercenário.
e vê como é que ele age. Olha como é que está lá no versículo 14. Dá uma olhadinha aí no versículo 14 para mim. Coloca para mim na tela aí o versículo 14. Diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas, então o lobo arrebata e dispersa. Aí diz assim: o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Preste atenção nessa última frase, essa última declaração sobre o mercenário. Não se importa com as ovelhas. É forte isso. Você ter a percepção de quem não se importa com você. Ninguém liga para você. Como diria em espanhol, não me haces caso. Você não me faz caso, não se importa com a minha vida. E aqui representa muito bem esse sistema que vivemos, onde as pessoas, elas valem enquanto elas estão por cima, enquanto são bonitas, enquanto são atraentes, ou porque possuem muitos bens. Não é verdade? Uma lição tremenda que a gente aprende aqui é que Jesus não nos deixa sozinho, como o mercenário faz, ele sai. Observe que ele diz assim no versículo 12, o mercenário que não é pastor, que não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando e abandona e foge. Ele foge, deixa sozinho, deixa abandonado, deixam eles à mercê do perigo. Segundo as pessoas que entendem, né, do cuidado da ovelha, dizem que quando o rebanho ele está se movendo, o lobo ele não chega de uma vez, ele vai acompanhando de longe, ele vai observando o caminhar, o agir, a forma como as ovelhas vão se movendo e procurando a distração. E no caso aqui, quando ele ataca, o mercenário foge, o mercenário vai embora. E aqui a gente aprende que Jesus, que é o bom pastor, ele não nos deixa sozinhos, mesmo quando temos a impressão de que estamos sozinhos. Mesmo quando você tem a impressão que parece que você ficou por último para apagar a luz. Não, ele vem ao meu encontro, vem ao seu encontro. Jesus declara 2 vezes nesse mesmo texto, ao contrário do que o mercenário faz, Jesus ele dá a sua vida pelas ovelhas. No versículo 15 ele diz assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E dou a minha vida pelas ovelhas. E por último, irmãos, Jesus é um bom pastor que tem uma visão global. Olha só o que está no versículo 18. No versículo 16. Ele diz assim, 16, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Olha só. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Observe que a gente começou essa mensagem dizendo que Jesus se declara o bom pastor, tendo como pano de fundo a história de quem? A história do povo de Israel. Um povo que sofreu ao longo da sua jornada com a experiência de líderes que se comportaram como salteadores, como ladrão, como quem vem para roubar, para tirar proveito. No entanto, nesse verso, Jesus ele revela uma realidade desconhecida para aqueles que estão ouvindo. Quem estava ouvindo Jesus? Eram os judeus. Ele falou assim, olha, existem outras ovelhas, não deste aprisco, né? E preciso também trazer estas. Deixa eu falar uma coisa para você.
O fato de hoje você estar sentado aí nos assistindo, ou você que está participando conosco, você que foi convidado para ouvir essa mensagem, estar ouvindo essa mensagem, eu estar aqui pregando, compartilhando essa mensagem para você, sabe por quê? Porque Jesus tinha os olhos dele nesse aprisco, nessas ovelhas que estamos aqui, que somos nós nesse dia, que sou eu não sou judeu, você não é judeu, mas conforme diz o texto lá no Evangelho de João, quando João fala, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Ou seja, Jesus resume, concentram todas estas ovelhas entre aquelas pessoas que creem em seu nome. E ele diz mais, os quais não nasceram do sangue, não foi de forma biológica, não foi de forma física, mas nem da vontade da carne, como ele coloca, nem da vontade do homem, mas nasceu, sabe de quem? De Deus. Quando alguém decide entregar a vida para Jesus, quando alguém decide receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ela nasce em Deus, ela passa a existir, ela passa a ter um direito de liberdade. Eu queria terminar essa mensagem contando uma história que eu li há 2 semanas atrás. Há um tempo atrás, eu creio que tem mais tempo. Há pouco tempo foi publicada uma matéria no jornal El País, da Espanha, sobre 4 sacerdotes espanhóis que viveram durante a Segunda Guerra Mundial nos arredores de Paris. Eles pertenciam a uma ordem chamada claretianos, assim como dominicanos, como salesianos. E o que chamou a atenção na história desses 4 padres e dessa paróquia é que durante o ano de 1944 a 1945, período forte da Segunda Guerra Mundial, essa comunidade católica teve um crescimento muito grande, principalmente de muita gente que se casou e muito batismo. E até chegou a chamar a atenção da diocese, daquilo que organizava a igreja. E recentemente agora, no século XXI, agora, exatamente esse ano entre 2019 e 2020, um investigador da universidade descobriu que esses sacerdotes pegaram vários judeus, em meio à perseguição dos judeus que haviam naquela época, e realizaram casamentos para oficializar a união de vários judeus e também registrá-los com um nome que não fosse judeu, para que eles pudessem fugir da perseguição nazista. E os sacerdotes guardaram isso, né, a ordem, e isso fez ser descoberto através de um familiar distante, ouvindo uma conversa de cafeteria, dizendo que era desta paróquia. E foram buscar lá na paróquia os livros, que a gente chama lá de partida de nascimento, como se fosse a certidão de nascimento, e verificaram que haviam muitas pessoas, né? Ou seja, todas as vezes que elas eram registradas, elas poderiam sair, deixar a França e seguir para outro país, sendo de uma outra nacionalidade, não sendo judeu. Ou seja, começaram uma nova realidade e aquilo preservou a história dessas pessoas. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente passa a existir para uma nova realidade de libertação, de salvação. Sabe? E quando Jesus fala para os discípulos e para os judeus que estão ali, que tinham outras ovelhas fora desse aprisco e que precisava trazer, Jesus estava falando de você que está me vendo hoje, agora. E você que está distante. E que precisa ser alcançado por esse bom pastor em tempo de crise. Eu queria terminar a minha mensagem nessa hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar com você nesta hora. Talvez algo que conecte você com essa mensagem seja o fato de que você esteja vivendo um tempo de crise.
Não sei qual é a crise que você está vivendo. Não sei qual é a crise que você esteja passando nesse momento. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus deseja ser alguém, não algo, mas alguém íntimo de você. Eu vou dizer algo muito forte para você e eu quero que você me entenda nessa noite. Talvez você já teve uma experiência muito triste com a religião. A religião, ela pode ter interesse em saber o seu nome para tirar algo de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus nunca vai tirar, não vai explorar você. Pelo contrário, o texto diz aqui que ele deu algo precioso. Sabe o que foi? A vida dele. Por isso que ele diz lá no versículo 17, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Deu e teve o poder de reavê-la, para que você pudesse ter vida. No texto mesmo ele diz, no versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe, Jesus deseja ser a pessoa que dê as diretrizes na sua vida. Jesus quer ser a pessoa em que dê sentido de direção, de orientação. Talvez você diga, pastor, eu ando tão perdido, em meio... Não é só por causa da pandemia, não, pastor. Antes mesmo eu já estava desorientado, mas agora, então, parece que a minha vida, eu perdi esse senso de direção. Talvez eu esteja falando para alguém que já até pensou em tirar a própria vida nesta noite, por não conseguir ter sentido de direção. Isso gera uma angústia tão forte, pastor. O senhor não sabe o que gera isso. Já tive vontade de me jogar na frente de um carro, pastor. Já tive vontade de dar fim, de acabar com o meu sofrimento. Deixa eu te falar, Jesus está aqui nessa noite, Ele quer dar sentido de direção e de orientação para você. Jesus deseja... Talvez você esteja preocupado, perguntando o que Deus espera de mim nessa noite, pastor. Jesus está desejoso de que você mude essa mentalidade que você tem da fé cristã de fazer por merecer, para ter o amor dele. Talvez você venha de um lar, de um contexto em que você precisava chamar a atenção do seu pai, da sua mãe, das pessoas para poder ter alguma coisa. A fé cristã não é baseada nisso. Não é porque você é bonzinho, não é porque você faz, mas é porque Ele é bom. A Bíblia diz que bom e justo é o Senhor, por isso Ele ensina o caminho aos pecadores. Isso rompe com esse esquema de que você tem que fazer. Ele merece, né? Você não merece nada. A Bíblia diz que depois de termos feito tudo, nós ganhamos um certificado de servo inútil. Então Deus não recompensa, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não é por seu mérito, não é pelo que você faça. Jesus deseja que você abra os seus olhos para as ovelhas que Ele deseja trazer para esse aprisco. Gente, pessoal, tantas pessoas que estão aí fora. Ei, você que está me vendo aí, tem tanta gente precisando saber que o Senhor está esperando por ela, que está ansioso por ela. Talvez você mesmo aí, daí vai estar olhando para si mesmo, dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda não tomei uma decisão? Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta noite. Obrigado porque em tempos de crise nós podemos ter a certeza de que Jesus é o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, como está escrito na tua palavra, o Senhor morreu por nós quando nós éramos pecadores. Não é porque merecíamos alguma coisa, mas sim porque, Jesus,
foi uma tremenda demonstração de amor. Obrigado por esse amor que nos constrange. Senhor, e nessa noite, depois de ouvir essa palavra, Pai, nós queremos ser conhecidos como pessoas que sejam íntimas do Senhor. O Senhor conhece o nome da gente, Pai. Não há nada em nós que possamos esconder do Senhor. Senhor, nós queremos que Tu sejas quem dê as direções, as diretrizes da nossa vida. Perdoa, Jesus, perdoa-nos, ó Deus. Jesus, pela nossa impaciência, pela nossa ansiedade em tomar as decisões. E isso traz tanta consequência negativa, tanto problema, Jesus. Jesus, muda essa mentalidade do meu coração. Jesus, eu não consigo, eu penso que eu tenho que fazer e por não fazer eu fico colocando desculpas. Jesus, mas nessa noite eu decido receber o Teu perdão, a Tua graça e depender de Ti, Jesus, e pedir ajuda ao Senhor, que me ajude a caminhar, Jesus, a cada dia. Jesus, abra os meus olhos, abra os nossos olhos, ó Deus, para ver aqueles que precisam, Deus, estar neste aprisco que o Senhor separou para a gente, Pai. Obrigado pela forma como de forma tão bondosa, carinhosa, o Senhor falou no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Nós já estamos caminhando para o final dessa reunião e não poderíamos deixar de finalizar sem fazer um apelo, fazer um desafio a você. Na realidade, sempre que a gente termina as nossas reuniões, a gente faz este apelo. Porque o Evangelho ele vem acompanhado de confronto. A gente confronta as pessoas em relação à nossa própria vida. A primeira pessoa quando um pregador confronta é a dele mesmo, porque você está vivendo aquilo que está pregando. E eu quero convidar você. Talvez você ainda não tenha feito a maior e a mais importante decisão da sua vida. Sabe, você não decide onde você vai nascer. Você pode decidir onde você vai casar. Qual o cartório, com a mulher que você vai casar. Mas nascer não. E eu quero dizer a você que você pode decidir nessa noite nascer de novo. Nascer para Jesus. E ter em Jesus uma nova vida. Feche os seus olhos, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. E o Senhor falou ao meu coração. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu estive longe de Ti.
mesmo sabendo que o Senhor estava esperando por mim. Eu decidi me afastar de ti. Mas nessa noite eu decido voltar. Nessa noite em que o Senhor se revelou para mim como bom pastor. Eu reconheço que eu sou uma ovelha desgarrada e que nessa noite eu estou voltando para o aprisco. Lava-me com teu sangue, purifica-me, Senhor. Coloca em mim uma veste nova, uma roupa de festa, um anel no dedo, umas sandálias novas, e me ajuda a caminhar contigo. É que eu te peço, em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, faz um sinal aí, né? Nos comentários. Vai sair aí na tela um número de um zap, de um telefone, para você mandar mensagem. Entre em contato com a gente, nós queremos orar por você. Você tem alguma necessidade de oração? Você quer que a gente ore por você? Nós estamos aqui abertos para orar por você. Queria deixar também uma mensagem especial para você que é membro da igreja e que tem um compromisso com esta obra. Aí vai também na tela os números, os dados que você pode usar para ofertar, né? Você que é dizimista, ofertante, você pode fazer uma transferência, você pode fazer um depósito. Você também que quer participar conosco nas frentes sociais que a igreja tem, como por exemplo a campanha do quilo, você pode vir até aqui no templo, aqui na sede, na Rua Dom Pedro, Avenida Dom Pedro 231, e trazer o seu alimento, porque ele vai ser reunido com outros e podemos assistir muitas famílias. Quero deixar aqui meu forte abraço para você. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, no YouTube aí, seguir a gente lá no Facebook e no Instagram. Deus abençoe. O Senhor é com você. Fica na paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.